Aula de hoje, circuito elétrico com gerador, resistor e receptor. Uma vinhetinha agora ficaria doido, né? Muito bem, ó, tô até com a minha canequinha física senior aí, ó, as canecas cada vez mais lindas. Quem sabe mais na frente eu faço um sorteio, né? Você ganha umas canecas dessa, eu envio pra você aí. Muito bem, vamos começar aí falando aí dessa parte que eu acho muito legal. Essa é mais ou menos o coração de Eletrodinâmica 2, que envolve geradores e receptores. Por que eu falo que é o coração? Porque vai envolver tudo agora, olha que bacana, envolve tudo. E antes de falar do gerador, né, com receptor e resistor, eu quero lembrar você, jogo rápido, como é que faz para analisar se são geradores associados em série ou em paralelo, ou se é realmente gerador-receptor, que é uma dúvida muito comum entre os alunos. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Lembra que isso aqui, ó, é um gerador, isso aqui é um gerador. Tá vendo que eles são em paralelo? Então isso aqui é o quê? É um gerador em paralelo, uma associação em paralelo, tá vendo? Não tem segredo, ó. Polo positivo de um lado, que é o polo positivo, ó, bateria em positivo. E aqui do outro lado é negativo. E lembrando que em paralelo a voltagem é a mesma. Então vamos supor que a tensão aqui, ó, dos polos aqui é 1,5 volts, aqui é 1,5 volts. Então vai ficar 1,5 volts dividido por essas três resistências. Não tem segredo. Isso já foi estudado na aula, se eu não me engano, de aula de número 3, associação de geradores, né? Agora, essa parte aqui, ó, é muito legal, ó, bem bacana, ó. Aula 3 ou 4? É hora que eu faço confusão com essa de aula que eu estou gravando. Ó, aqui, ó, é associação em série. Porque percebam que aqui é o polo positivo, ó. E o polo positivo a gente está ligando no polo negativo. E esse polo positivo já liga nesse polo negativo. Então, quando está em série um com o outro assim, é uma associação de geradores em série. Bem tranquilo. Então, aqui em paralelo, aqui em série. Então, o grande lance é ver que aqui é positivo com negativo. O que as pessoas confundem muito é isso aqui com isso aqui, ó. Esse aqui que está aqui agora do nosso lado esquerdo aqui, ó, que é o principal que eu vou falar para vocês hoje. Isso aqui um deles é um gerador e o outro deles é um receptor. E eu vou falar que tem potências, forças eletromotrizes diferentes. Eu vou inventar valor aqui, ó. Vamos supor que aqui tem 12 volts e que aqui tem, por exemplo, 24 volts. Então, fazendo essa análise, você vai saber quem que é o gerador e quem que é o receptor. Por que um é gerador e o outro é receptor? Porque está aqui positivo com positivo, tá vendo? Uai, professor, verdade. Está positivo de um lado, ligado com positivo, negativo do outro, ligado com negativo do outro. Pois é. Então, nesse caso aqui, ó, é porque um é gerador e o outro é receptor. Quem que é o gerador? Ou vai ser falado para você, né? Isso é muito bom, é o mais comum, ou senão você vai ter que analisar e descobrir. O gerador é o maior deles. Então, se eu falei que aqui é 12 e aqui é 24, é porque aqui é o gerador. Então, esse aqui é a força eletromotriz. Enquanto que esse aqui é o receptor, esse aqui é a força contra a eletromotriz. Pronto. E lembrando que a corrente sai do polo positivo do gerador, ó, vem indo e chega aqui, ó, passa dentro do receptor. Tá vendo que é do positivo para o negativo? É só lembrar da aula passada. A aula passada foi só falando de receptor, só dessa partezinha aqui, ó, só isso o tempo todo. E uma coisa que eu falei lá foi, no receptor, as cargas chegam no positivo e vai para o negativo. E quando ela faz aqui para cá, o que acontece? Ela perde energia. Ao perder energia, essa energia é convertida em outra forma de energia. Por exemplo, mecânica, por exemplo, energia química. Certinho? E vem indo, ó, passa pelos resistores, vou falar deles daqui a pouco, e chega aqui no polo negativo. Ah, professor, entendi. Então esse aqui é o gerador e o outro é o receptor. Isso, receptor. Pronto, prontinho. Tá aí bonitinho para vocês. Vou até apagar essa parte aqui, ó, que eu já falei já, né? Agora eu estou definindo o que é o gerador e o que é o receptor. Então aqui é a força eletromotriz, aqui é a força contra a eletromotriz. E aqui tem uma resistência de fora também, ó. É sempre bom a gente encontrar essa resistência equivalente aqui, ó, de fora dos geradores e receptores. E o mais importante é encontrar essa corrente que está circulando aqui, ó. Essa corrente I, que é a corrente total. Para encontrar essa corrente total é muito simples. Basta a gente fazer, né, aquela famosa fórmula da primeira lei de Ohm, né? V igual a RI. Que e aí você isola a corrente, vai ficar a voltagem
dividido pela resistência, é a corrente elétrica. Só que essa voltagem, a gente tem que ficar esperto agora, porque o gerador elétrico, ele é o positivo, ele que comanda tudo, e o receptor elétrico, ele causa queda de tensão para fazer alguma coisa funcionar, por exemplo, um motor. Então, em cima, aqui, ó, eu vou pegar a força eletromotriz e subtrair da força contra-eletromotriz, e vou dividir por essa resistência equivalente que está do lado de fora do meu circuito, somado com as resistências internas, essa, as resistências internas que possuem no interior de um receptor, de um gerador. Então vai ser somado com Rzinho mais Rzinho. Pronto, prontinho. Essa aqui é a expressão para a gente calcular a corrente total. Isso aqui vai ser o assunto principal dos exercícios da aula de hoje. Bora lá começar a fazer a primeira questão aí, questão de número 23 aí na tela para vocês. No circuito da figura temos os seguintes parâmetros: aparelho 1, aparelho 2 e resistor, né? R1, R2, R3. Então vem comigo aqui, dá uma olhada aqui, ó. Melhor que eu ficar lendo tudo, né? Eu redesenhei aqui. E na letra A pede qual que é a corrente total, né? Se pede a corrente que passa no receptor e no gerador, em outras palavras, pede a corrente total, que sai de um e passa no outro aqui. Pronto. Na letra B quer saber a corrente que passa em R1 e R2 nessas duas resistências. E na letra C quer saber a queda de tensão, né? A DDP que tem entre o gerador e entre o receptor, chamei de V1 e V2. E na letra D quer saber o potencial elétrico, a voltagem elétrica, ou a tensão elétrica aqui no ponto C. Pronto, só isso. Só isso sim, né? Essa questão é muito rica, ela é cheia de detalhe aí pra gente explorar aí. É uma questão muito boa, um exercício muito bom de fixação pra gente solidificar o conhecimento que foi falado nessa aula. Mas antes de fazer a letra A, vamos analisar quem que é o gerador e quem que é o receptor. Ó, dá uma olhada. Aqui é 24 volts. E aqui é o que? 12 volts. Então tudo indica que esse aqui é o maior, esse aqui é o gerador. Pronto. Aí então a corrente sai do positivo, ó. Sai do positivo. Chega aqui e divide. Metade vem para cá, outra metade para cá. Por que metade e metade? Porque a resistência é a mesma, então divide igualmente. Isso aqui é basicão para nós, que já estamos tornando gigante da eletrodinâmica. Aí chega aqui, desce. Agora percebam que chega do positivo para o negativo. Toda vez que chega num potencial maior em direção a um potencial menor, eu vou ter o que aqui? Isso aqui é um receptor. Então, vai ter um receptor aqui. Então, vem, pronto. Fechei o circuito. Muito bem, então esse aqui é o gerador, esse aqui é o receptor. Vou até colocar uma linha aqui, ó, nele, só para falar que ele é a força contra-eletromotriz. E para encontrar a corrente, é bem tranquilo, né? A gente pega a força eletromotriz, subtrai da força contra-eletromotriz, porque ela está subtraindo. Então fica 24 menos 12, dividido pela resistência, a soma das resistências. Aqui, ó, percebam que aqui tem uma em paralelo. Esse aqui tem em paralelo, 18 com 18. 18 com 18 vai dar 9 ohms, correto? Vocês estão ligados nisso. 18 com 18 dá 9. Pode fazer o produto pela soma ou pegar uma delas e dividir por 2, que vai dar 9. Duas maneiras para fazer. E agora, basta a gente somar tudo, porque fica tudo em série. Olha só, tudo em série. Então, eu vou somar, ó, 9 mais 9, 18. Então, a resistência equivalente aqui é igual a 18. Agora eu somo com as resistências internas que tem no interior dos geradores, receptores, que é 4 e 2. Então, ó, mais 4 mais 2. Pronto. Então, a corrente vai ser 24 menos 12, 12. Então, fica 12. Estou precisando de apoiar esse quadro aqui. A situação não está boa. Então, o quadrozinho está velho, estou despregando. Dividido por 8 mais 4 mais 2, que vai dar 24. Então, vai ficar, ó, 12 dividido por 24 é igual a meio ampere. Pronto, meio ampere. Resposta da letra A. Prontinho. Na letra B, quer saber a corrente que passa em R1 e R2. Se dividir igualmente, ó, então tá saindo aqui meio ampere. Meio ampere. A corrente que sai é igual a corrente que chega, é sempre assim, né? E chega aqui, ela divide, metade para cá e metade para cá. Então, a corrente que vai ficar em I1, vou chamar aqui de I1, ó. I1 e aqui de I2. A corrente 1 é metade de meio, que é 0,25. 0,25 amperes, então sai instantaneamente. E o I2 é a outra metade, 0,25 amperes. Pronto, acaba aí. Letra C quer saber a tensão elétrica no gerador e no receptor, né? O 1 aqui, ó, é o receptor, correto? Aqui é o receptor. Esse aqui é o receptor e aqui é o gerador. Pronto.
Então vamos começar aqui, ó, achar do receptor. Do receptor, que é o V1, basta a gente jogar na fórmula, né, na expressão que nós já conhecemos. Do receptor, que é a força contra a eletromotriz que soma com a queda de tensão que tem no seu interior. E aí eu vou ter somado a queda de tensão que teve ali nesse aparelho, que é o aparelho 1. Então vai ficar, ó, a força contra a eletromotriz, 12, menos a corrente que passa aqui, que é a mesma, ó, meio ampere, meio vezes a resistência, que é 2. Meio vezes 2 é igual a... Aqui é mais, né? Aqui é mais. Porque é um receptor. Meio vezes 2 é igual a 1. 12 mais 1, 13. Então, V1 é igual a 13 volts. Pronto. Encontrado. Agora o V2. V2 vai ser... Eu pego a força eletromotriz, que tem aqui, ó, 24... E a tensão que vai ser entregue para fora é o que? É o 24 menos essa tensão que vai ficar aqui, ó, na resistência interna. Então, é o que vai ser entregue para fora. Aqui, ó, olha a diferença. Ó, aqui é o que vai ser entregue. Aqui é o que está chegando aqui. Ó, vai chegar aqui. Então, a tensão vai ficar aqui no interior. Quanto vai ficar no interior? Essa soma mais isso aqui. Então, por isso que é uma soma no receptor e uma subtração no gerador. Então, vai ficar 24 menos a corrente, que é igual a meio vezes 4. Meio vezes 4. Então, vai ficar 2, 24 menos 2, 22 volts. Pronto, 22 volts. Então, essa é a voltagem entregue do gerador para o circuito. Entendidos? E a última que é saber a voltagem C. Antes eu até conferi aqui para ver se está gravando bonitinho. Tá, porque eu gravei essa aula, já é a segunda vez que eu gravo essa aula, porque eu gravei com o microfone desligado. Deu um trampo danado, mas agora tá indo. Tem certas coisas que a gente vem para testar, né? Para testar, vamos ver se está saindo no zóio mesmo. Aí, por exemplo, hoje é um sábado. Eu estou aqui, nem sei até que horas eu vou ficar gravando. Até aguentar. Até o cérebro está funcionando. Então, na letra D, quer saber o VC? Ô, gente, VC é muito de boa. Por quê? Aqui está a força eletromotriz, 24. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de chamar o polo positivo aqui, ó, de 24 volts. E o polo negativo de 0 volts. Então, perceba que a diferença de potencial é 24, porque 24 menos 0 é 24. Então, agora você vai começar andando pelo circuito e, de acordo com que você vai andando, vai ter queda de tensões. A primeira queda de tensão que tem é a que vai acontecer nessa resistência aqui, ó. Meio vezes 4, 2. Então, aqui vai ter uma queda de tensão, ó, nessa resistência aqui, ó, de 2 volts. Então, eu tinha 24, perdi 2. Veio quanto para cá? 22. Então, VC, ficou em VC, 22 volts. Pronto. É assim que funciona, viu só? Que é de boa? Então, a resposta da letra C é só isso. VC é igual a 22 volts. Pronto. É a resposta. Ô, professor, se eu quiser saber lá em B, aí você faria outra queda de tensão que vai ter aqui, ó. Aí você vai imaginar aqui como se fosse apenas uma de 9, aí você vai pegar 9 vezes a corrente que passa, que é igual a meio, então 9 vezes meio é igual a 4,5, aí você faria outra subtração, 22 menos 4,5. E você vai percorrendo e fazendo as quedas de tensões acontecerem. Mais na frente, em alguma aula de Eletrodinâmica 2, eu vou ensinar mais essa maldade de ir fazendo as quedas de tensões ao longo de um circuito elétrico. Fechou? Muito bem. Agora vamos para a questão de número 24 na tela aí para você. No gráfico da figura abaixo foi representado as retas características de um gerador e de um receptor elétrico. Usando-se esses dois aparelhos, foi montado o circuito elétrico abaixo. Determine, letra A, a intensidade da corrente no circuito e a tensão nos terminais de cada aparelho. Letra B, a nova intensidade da corrente se invertermos a polaridade do aparelho 2. Chega aqui, chega mais, bora resolver essa questão. Muito boa essa questão, muito completa mesmo. E pelo que nós já sabemos, né? Um é o gráfico de quem? Do gerador elétrico, né? Porque tem uma força eletromotriz e de acordo com a corrente aumenta, vai tendo a queda de tensão que vai ser entregue para o circuito externo. Então já estamos sabendo disso bem. Então esse aqui é o gerador e esse aqui é do receptor, né? Quanto maior a corrente, maior a queda de tensão no interior da resistência, consequentemente, maior a tensão que fica em seus terminais. Então, vai rolando uma soma, por isso que fica uma reta inclinada assim. Para fazer essa questão, jogo rápido, eu vou primeiro encontrar a resistência interna do gerador e do receptor, já que não foi dado no desenho, na figura. Então, o R1, que é o gerador elétrico, vai ser, só eu pegar, né, algum ponto conhecido, tá vendo que esse ponto aqui é conhecido, aqui é com a 40, ó. Então, eu conheço esse ponto aqui, então aqui, ó, varia de 60 para 40, variou 20, e uma corrente variou em
30. Então, ficar 20 dividido por 30. 20 dividido por 30. Lembrando que voltagem sobre a corrente é a resistência. Nós já fizemos isso até na questão anterior. Então, é igual a 2/3 de ohm. Pronto, tá aí. Agora eu vou achar o R2. O R2, basta eu pegar também alguma voltagem, alguma variação de voltagem e dividir pela variação da resistência. Então eu vou pegar ó, de 20 para 40, de 20 até 40 eu vou ter aqui ó, igual a 20 também. E do mesmo ponto, olha só, do 0 até aqui, então os mesmos 30, aqui igualzinho. Mas professor, vai dar igual? Sim, a resistência interna é igual, todos dois igual a 2/3 de ohm. Pronto. Vou até colocar aqui, ó. Então o R1 é igual a 2/3 de ohm, 2/3, e o R2 é igual a 2/3 de ohm também. Pronto. Tá aí colocado bonitinho para vocês. E na letra A pediu a corrente total, a voltagem no gerador e a voltagem no receptor. Então a corrente total, vamos começar encontrando ela aí, ó. Já falei para vocês que a gente subtrai o gerador menos o receptor. O gerador é o E1 que está aqui, ó, que é igual a 60. Então eu vou colocar aqui, ó, 60 volts subtraído do receptor, que é igual a 20 volts. Então eu vou colocar aqui, ó, 20 volts. Então, vou subtrair 60 menos 20, que é igual a 40. Então, fica 40 dividido pela resistência equivalente. Nesse caso aqui, só tem essas duas resistências, essa e essa. Então, vou somar, ó, 2/3 mais 2/3, que é igual a 4/3. Então, dividido por 4/3. Aqui eu vou multiplicar invertido, né? Eu conservo 40 e multiplico invertido pela de baixo. Então é vezes 3/4. Então a corrente vai ser 40 por 4, 10, 10 vezes 3, 30 amperes. Pronto, acabou. A corrente foi encontrada. Quer saber também a tensão elétrica, né? Que tem nos terminais, tanto do gerador, tanto no receptor. No receptor, quer dizer, no gerador, basta a gente fazer isso aqui, ó. A gente pega a força eletromotriz, subtrai da queda de tensão. Já fizemos isso N vezes, né? Muitas e muitas vezes. Então, a força eletromotriz é igual a 60, tá aqui, ó, 60, menos o R vezes I. 2/3 vezes o I, que é igual a 30, que eu encontrei aqui, ó. Aí fica 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 2, 20. 60 menos 20, 40. Então, vamos colocar aí, ó, 40 volts, prontinho. E o V2? O V2 é o seguinte, o V2 é um receptor. Se ele é um receptor, a queda de tensão que tem no seu interior é somado, porque a função de um receptor é o quê? É causar quedas de tensões no circuito como um todo. Então, a queda de tensão que fica ali é a soma da queda de tensão que tem na resistência interna mais a força contra a eletromotriz. Então, eu vou pegar a força contra a eletromotriz, que é aqui, ó, 20, somado com a resistência interna, que é 2/3, vezes a corrente, que é igual a 30. E aí vai ficar, ó, mesma coisa. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 2, 20. 20 mais 20, 40. Então, V2 é igual a 40 volts. Provei para vocês. Pronto. Provei para vocês. Além que, olha que legal, vou falar isso aqui agora, ó. Além que já está mostrado aqui já, né, qual que era a voltagem que estava acontecendo. Porque perceba o seguinte, quando a corrente é igual a 30, aqui, o enunciado já deu para a gente, quando a corrente é igual a 30, a voltagem tanto do gerador, tanto do receptor é o quê? 40, tá vendo? Então, se você tivesse tido essa maldade, nem precisava fazer isso aqui que eu acabei de fazer. Eu quis fazer para a gente treinar mais ainda essas formas, tanto do gerador, tanto do receptor, para ficar mais claro possível. Entendidos? E agora vamos para a letra B que é muito, muito legal também, porque é o seguinte, eu vou inverter essa polaridade aqui, ó. Eu vou inverter a polaridade. O que é inverter a polaridade? Eu deixo aqui, ó, sendo polo negativo, e aqui vai ser polo positivo, ó. Agora, nesse momento, o que vai acontecer? Olha que bacana. Ó, a corrente sai do positivo, chega no negativo, tá vendo? Então, esse aqui agora passa a ser um quê? Um gerador. Esse aqui agora é um gerador elétrico. Vamos lá, escrever aqui nesse quadro bambo, gerador elétrico. Fechou? Então, esse aqui agora é um gerador elétrico. Então, agora eu tenho dois geradores associados em série. Por que tem série? Porque é o positivo ligado com o negativo. O positivo ligado com o negativo. Tem dúvida nisso? Volta na aula de associação de geradores elétricos. Teve uma aula só desse assunto. Não pode ficar agarrando, não. Entendidos? Então, aqui nesse caso aqui, ó,
Agora, a nova força eletromotriz, eu vou encontrar a voltagem aqui rapidinho, ó. Ó, a nova, quer dizer, eu vou encontrar a corrente agora aqui rapidinho. Agora, a nova força eletromotriz é a soma desse aqui com esse aqui. Por que eu somo? Porque eu tenho dois geradores em série. Geradores em série a gente soma. Então, fica 60 mais 20, que é igual a 80. Dividido pela mesma resistência. 2/3 mais 2/3, que é igual a 4/3. Estou fazendo a soma. Então, a corrente vai ser 80, que multiplica invertido, 3 sobe e o 4 desce. E vai ficar, ó, 80 por 4 é igual a 20, 20 vezes 3 é igual a 60 amperes. Nossa, professor, a corrente aumentou, hein? Pois é. Por que a corrente aumentou? Porque agora eu tenho duas baterias ligadas em série. Então, a voltagem aumentando, consequentemente, a corrente também aumenta. Viu só? 60 amperes. Muito bem. Quer saber também mais alguma coisa? Não, era só a corrente mesmo, então acaba aí. A nova corrente de 60 amperes. Quando eu inverto a polaridade, o receptor deixa de ser um receptor, passa a ser um gerador. E se for ao contrário, se for um gerador, eu inverter a polaridade dele, ele deixa de ser um gerador e passa a ser um receptor. Entendidos? Muito bem. A aula está ficando muito, muito rica. Não é por nada não. Se essa aula está rica aqui, eu explicando eletrodinâmica, imaginem eu explicando o e-book desvendando o código da física, velho. Porra, vocês não têm noção não. 92 exercícios com vídeos, igual eu tô gravando aqui para vocês, ó, com uma filmagem até mais profissional, viu? Imagina um e-book, imagina comigo um e-book. Isso é para quem tá querendo aprender física, tá bom? Se você já é cabuloso em física, não precisa preocupar com o que eu estou falando agora nesse momento, não. Este e-book, ele possui toda a teoria, tem teoria de matemática básica, toda a teoria de cinemática escalar, cinemática vetorial. Tem uns links que você vai clicar e vai cair na resolução da questão instantaneamente. Eu gravei 92 vídeos só de exercícios de fixação. Tem outros vídeos, além de exercícios de fixação, que estão lá no e-book, que eu não quero contar porque aí é só quem compra mesmo, vai ter lá um acesso exclusivo lá, porque são vídeos que não estão disponíveis para todo mundo. Então, fica a dica aí. E sem falar que a leitura do e-book é linda, cara. O visual dele, foram muitas pessoas para deixar ele do jeito que está hoje. Entendidos? Bora lá para a questão de número 25. Um gerador elétrico, um receptor elétrico e um resistor são associados convenientemente para constituir o circuito a seguir. O amperímetro A e o voltímetro V são ideais. E, nas condições em que foram insertos no circuito, indicam respectivamente. Show de bola! Volta comigo aqui, questão suave da Mackenzie, né? Para você que está acompanhando todas as aulas comigo, fazendo as anotações. Então a questão é de boa. Ó, vem comigo aqui, ó. Aqui é 9 volts. Aqui é 6 volts. Primeiro, não está associado em série, né? Porque é positivo com positivo, não é com negativo, ó. Tem um positivo aqui, ó, que está ligando com esse positivo aqui, ó, nesse fio. Então, não é associação em série de geradores. Então, um é gerador, outro é receptor. Pensa assim sempre, de boaça. Então, como esse aqui é maior, esse aqui é o gerador. Esse aqui é a força eletromotriz. Enquanto que esse aqui é a força contra-eletromotriz. Ah, professor, verdade. Pois é. Olha que simples. Então, a corrente sai daqui do positivo, ó, sai daqui. Ela não vai passar no voltímetro, porque o voltímetro é um medidor, tá? A resistência é muito alta. A corrente que passa nele é desprezível. E vem, ó, atravessa aqui, fazendo alguma coisa funcionar. Pode ser um motor, pode ser uma bateria sendo carregada. E vai passar pelo amperímetro. Em outras palavras, a leitura do amperímetro é a corrente total que passa aqui. E para encontrar essa corrente total, basta a gente pegar a força eletromotriz, que é 9, subtrair. Ai, Deus. Oi, ai, ai. Caraca. Caiu. Já era. Coisas que acontecem. Aí depois o professor ainda é desvalorizado, hein, pelo trabalho que faz. Foda. Acontece, acontece. E para encontrar a corrente é muito fácil, né? Para encontrar a corrente total, basta a gente fazer a soma das voltagens, lembrando que é o gerador menos o receptor. Em outras palavras, é a força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz.
Então vai ser 9 menos 6, que vai ficar igual a 3. Pronto, já vou ser direto aí, ó. Não precisa de muita enrolação para vocês não. E a soma da resistência, 1,5 mais 2,5, 4, mais 36, 40, dividido por 40. Então a corrente total vai ser 3 dividido por 40 é igual a 0,075. 0,075 amperes. Professor, como é que você sabe que é esse valor? Como é que você fez isso de cabeça? Eu já sei que 3/4 é 0,75. Então 3 sobre 40 é uma vírgulazinha a mais para a esquerda, né? Isso é matemática básica. Matemática básica tem no Desvendando o Código da Física. Hoje eu tô que tô, né? Muito bem. Prontinho, achei. Lembrando, né, que isso aqui é igual a corrente... eu vou andar 3 casinhas para a esquerda. Ó, 1, 2, 3 é igual a 75 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. 10 a menos 3 é o quê? É o miliampere, 75 miliampere. Professor, eu não sei se tem de mili, micro, nano. Também tem Desvendando o Código da Física. Muito bem. Mas aqui é sério, aqui é 10 a menos 3, facinho, né? Facinho. Show de bola. Prontinho. Agora que eu encontrei o valor do que está marcando aqui no amperímetro, é muito fácil achar o valor que está marcando no voltímetro. Eu já sei que a corrente que circula aqui, ó, é de 0,075 amperes. Aí eu pego esse valor, 0,075 amperes, e multiplico por 36, pela resistência. Por quê? Porque eu sei que V é igual a RI. E aí eu vou encontrar, ó, a voltagem que tem aqui no resistor de 36 ohms. Vai ser 0,075 vezes 36. Isso aqui vai ser igual a 2,7 volts. Pronto, tá aí as respostas. O amperímetro e o do voltímetro. Professor, por que o voltímetro é isso? Ué, porque tem em paralelo a voltagem é a mesma. Isso aqui está 2,7 volts, isso aqui vai ter 2,7 volts. Pronto, morreu, acabou. Entendidos? Muito bem, vamos agora para a questão de número 26 na tela aí para você. Uma bateria de 60 volts e resistência de 1 ohm deve ser carregada a taxa de 5 amperes por uma fonte de 110 volts. A resistência que deve ser ligada em série com a bateria é de 2 pontos. Bora lá então? Olha que legal, ó. Fiz um desenho. Às vezes é bom fazer um desenho para facilitar a leitura da questão. Então tem uma fonte geradora aqui, ela fornece 110 volts. O problema é que aqui, ó, é 60 volts e deve ser abastecido por uma corrente de 5 amperes. Se for uma corrente maior de 5 amperes, pode ser que danifique essa bateria. Eu não quero que isso aconteça. E se for menor, aí a taxa de carregamento vai estar muito baixa e também não é interessante. E aí a pergunta é, qual que é a resistência que eu devo colocar aqui, ó, em série? Vou colocar uma resistência aqui, ó, para obedecer esse comando, para que aqui fique sendo carregado com essa corrente de 5 amperes. Então, bora fazer aí, ó, que é jogo rápido. Primeira coisinha que eu vou fazer aqui, tem várias maneiras de fazer, a maneira que você fizer é a mais correta, mas eu tô olhando essa questão aqui, eu tô fazendo ela agora, eu pensei em fazer o seguinte, eu vou achar a queda de tensão que tem aqui, ó. A voltagem, né, que fica aqui, ó. Qual que é a voltagem que precisa para chegar nessa bateria? Aí é só fazer, ó, a voltagem vai ser a força eletromotriz mais a resistência vezes a corrente. 1 vezes 5. Pronto. 1 vezes 5. Então a voltagem vai ser de 65 volts. Pronto. Então eu sei a voltagem que tem que chegar na bateria. Só que sai 110. Então não pode chegar aqui 110, tem que chegar a 65. Então se eu fizer 110 menos 65, jogo rápido aqui, ó, 110 menos 65. Vai ficar igual a 45 volts, correto? Então, a voltagem que vai ficar aqui, ó, a voltagem que vai ficar aqui nessa resistência tem que ser de 45 volts. Aí vai ficar ótimo, porque vai sair 110, teve uma queda de tensão de 45, chegou aqui 65, que é o que precisa. Então, qual que é a resistência que eu vou colocar aqui? Ó, eu sei que está descendo 5 amperes, então aqui também se passa 5 amperes, porque a corrente é a mesma, ó, tem série. Então, para encontrar essa resistência, basta eu pegar os 45, dividir por 5, resistência é igual a 9 ohms. Pronto. Só isso. Resposta, se eu não me engano, vai dar letra D. Fechou?
Questão de número 27. Uma bateria de um smartphone de determinada marca tem força eletromotriz 3,8 volts e resistência interna 1,2 ohm. O seu recarregador especial fornece-lhe 5 volts quando em uso. Assinale correta ou incorreta em cada frase. 1. Quando a bateria estiver sendo usada no smartphone, fornecendo-lhe corrente de intensidade 500 mA, a tensão útil será de 3,2 volts. Chega mais aqui, bora lá ver se é verdadeira ou não. Ó, foi falado, né? Aqui está a minha bateria. Essa bateria é um gerador nesse momento e ela está fornecendo corrente elétrica, energia elétrica para o celular funcionar. E fala que quando está passando uma corrente de 500 mA, lembrando que 500 mA é igual a meio ampere. Meio ampere? Então tem meio ampere passando aqui, ó. A voltagem entregue para o celular é de 3,2 volts. Vamos analisar se é verdadeira ou falsa. Então, para encontrar a voltagem entregue, basta fazer isso aqui, ó. V é igual a força eletromotriz, né? Que é igual a 3,8, menos, que aqui é um gerador, isso aqui é um gerador, menos o R vezes I. O R, que é igual a 1,2, vezes meio. Aqui vai ficar 0,6. 3,8 menos 0,6 vai dar 3,2 volts. Ó, então é verdadeira. É a voltagem que está sendo entregue para o celular. 3,2 volts. Ok. Número 1, correta. Vamos agora analisar a 2. Quando a bateria estiver recarregando, ela oferecerá ao recarregador uma força contra-eletromotriz de 3,8 volts e a resistência elétrica de 1,2 ohms. Então, olha só, está o carregador aqui e ele fornece 5 volts. Ao fornecer 5 volts, o que vai acontecer? Ó, isso aqui ó, vai tornar-se uma força contra-eletromotriz, correto? De 3,8 volts. E a resistência interna continua 1,2 ohms. Pronto. Essa é muito fácil de analisar, né? Muito verdadeira. Suave, suave. Tá bom? Estou precisando tanto de ver aqui, né? Mas também está correto. Vou fazer isso aqui, ó. Igual quando eu estava no prézinho, tinha certinho assim, ó, no meu caderno e tal. Minha mãe enchia de orgulho de mim. Enchia nada, eu só dei trabalho para ela no colégio. Atualmente eu até que dou um pouquinho de orgulho, mas não era mais novo não. Eu era o capeta na escola. Vamos lá analisar o 3. Quando estiver em recarga, a intensidade de corrente será 1 ampere. Muito bem. Quando estiver em recarga, então é a primeira opção aqui, ó. Então tá mandando uma corrente aqui, o carregador manda uma corrente para cá para carregar essa bateria. E qual que é essa corrente? Vamos descobrir? Ó, se aqui fornece 5 volts, é porque a diferença de potencial do gerador aqui é de 5 volts, ó. Então aqui tem 5 volts, né? Bem de boa isso. E nós já sabemos que, do gerador não, né? Do receptor, que agora diz que é um receptor. E nós já sabemos a equação do receptor, que é V é igual à soma da força eletromotriz com o R vezes o I. E aqui eu sei, ó, vai chegar a quanto aqui? 5. 5 volts. 5 é igual à força eletromotriz, que é de 3,8 contra a eletromotriz, quer dizer, 3,8, somado com a outra queda de tensão que tem no interior da bateria, que é o R vezes I, 1,2 vezes a corrente. Muito bem, esse aqui eu vou passar subtraindo, 5 menos 3,8 vai dar 1,2, então fica 1,2 é igual a 1,2 vezes I. Passa dividindo, 1,2 por 1,2 é igual a 1 ampere. Ó, verdadeira também. Pronto. Olha que questão linda, cara. Que questão completa. Que questão very beautiful. Não, muito doida essa questão, velho. Muito massa mesmo. Tem meio que um resumão, né? Geradores, receptores. Muito massa, muito massa. E a última questão, prometo para vocês, para aula acabar, já, vamos fazer a questão de número 28 da casa do Sr. Luiz. Tá aí na tela para você. O controle remoto da TV do Sr. Luiz usa 4 pilhas, como mostra a figura 1. No entanto, ao trocá-las, ele por descuido montou a figura 2. As pilhas são idênticas e de 1,5 volts. Muito bem, chega aqui comigo. Então essa é a maneira correta de ligar as pilhas do controle do Sr. Luiz, né, lá da casa dele. E percebam que é o seguinte, ó, o positivo de um
Aí ligando aqui, ó, negativo com positivo, negativo com positivo, negativo com positivo. Isso é uma associação em série. E se é uma associação em série, eu somo para encontrar a voltagem equivalente. Então 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5, 6 volts. Vamos colocar aqui, ó. Isso mostra que o controle precisa de 6 volts para funcionar corretamente, correto? Que você não precisaria de 4 pilhas. Se ele funcionasse com 3 volts, por exemplo, eu usaria só 2 pilhas, não precisaria de 4. Então é mais próximo de 6 volts para ele funcionar normalmente. Só que ele inverteu essa pilha 3, olha só, aqui está o positivo, ó. Então percebam que, ó, positivo aqui, ó, para cima, para cima, para cima. Perceba que essa aqui está ao contrário. O que está ao contrário acaba se tornando o quê? Um receptor. Então essa pilha aqui, ela começa a ser recarregada ao invés de fornecer energia para o controle remoto. Então é isso que acontece. Então, ó, aqui vai ser como se fosse menos 1,5. Então quando eu somo 1,5 mais 1,5 menos 1,5 mais 1,5, vai dar 3 volts. Então a voltagem aqui agora nesse momento será de 3 volts e não vai estar funcionando, infelizmente, porque isso aqui virou um receptor, a pilha 3, que ele inverteu. Então agora é só analisar as alternativas que você vê que ela é muito de boa essa questão. Letra A, a tensão total resultante é nula, o aparelho não funcionará. Não é nula, tá aqui, ó, 3 volts. Letra B, a pilha 3 está invertida e funciona como receptor, o aparelho não funcionará. Perfeito, perfeito, é a resposta. Não vai funcionar com 3 volts. Então, a resposta é essa. Vamos analisar por que as outras estão erradas? D. Como a pilha 3 está invertida, ela anulará a pilha 4, certo? Resultando em uma tensão de 1,5 volts. Errado. 3 volts. Errado. Letra E. Como a pilha 4 está invertida, ela funcionará como receptor, anulando a pilha 3. E a tensão total é de 3 volts. Não é a pilha 4, é a pilha 3 que está invertida. Entendidos? Acaba aí. Eu não sei, eu acho que eu li rápido, não sei se eu pulei alguma alternativa, mas eu estou com a sensação que sim. Mas o importante você entendeu, né? Muito fácil. Resposta vai dar letra B. Letra B, resposta final aí. E muito obrigado por quem esteve até o final dessa aula aqui, uma aula pesada, E o que está faltando para finalizar receptores é só falar da potência elétrica de receptores, que é o assunto da nossa próxima aula. É isso, lembrando que assina esse canal aí, velho. Dá uma curtida, compartilha, manda, compartilhar mesmo, isso é o mais importante. Compartilha pra galera aí que hoje é um sabadão e eu tô aqui gravando, velho. Isso aqui a minha contribuição é por causa que Receptores ganhou numa enquete que eu fiz no meu Instagram com uma matéria que o aluno tem mais dificuldade de aprender e tem uma grande relevância pro Enem. Então, como retribuição eu peço isso, compartilha. Beleza? Até a próxima.